Capítulo 5. Título: Por que controladores agem assim? Sem autoconfiança, somos como bebês no berço. E como podemos produzir essa qualidade imponderável e, apesar disso, tão inestimável mais rapidamente? Ao pensar que as outras pessoas são inferiores a nós mesmos. De Virginia Woolf. Enquanto escrevo estas palavras, meu filho de 10 meses de idade está sentado a uma pequena distância de mim em um andador moderno e cheio de brinquedos para bebês chamado Super Saucer, que, para uma criança como ele, oferece mais atrações e atividades de entretenimento do que um dia na Disneylândia. Mas, alguns minutos atrás, o bebê John deixou escapar um grito agudo que, definitivamente, indicava desespero. Minha esposa exausta veio correndo, viu seus braços estendidos e pegou-o no colo para aninhá-lo. Você está ficando cansado e com sono, menininho, não está? Ou você está com fome? Perguntou-lhe, balançando-o para frente e para trás. Seu choro parou imediatamente. Tendo acabado de observar essa interação, ocorreu-me que, a partir do momento em que chegamos a este mundo, uma de nossas tarefas básicas é obter controle. Nossa primeira função na vida é conseguir poder sobre nosso sistema autônomo e desenvolver habilidades motoras para influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Isso nos permite prestar atenção aos sons suaves e amorosos da pessoa que nos aninha. E, por meio de nossa capacidade emergente de reagir às demais pessoas, podemos induzir outros comportamentos desejáveis. Pouco a pouco, aprendemos a controlar os que nos cercam de forma ativa. Às vezes, quero ser sacudido, acariciado ou receber cócegas, diz o minúsculo bebezinho no livro infantil de M. Schwartz. E, às vezes, quero passear no canguru ou no carrinho, no balanço ou no sling. Mas, às vezes, só quero ser deixado em paz com meus brinquedos. Em um período de 10 meses, nosso bebê, John, aprendeu a tornar seus desejos bem claros. Seja dia, seja noite, corremos alegremente para suprir suas necessidades. Segurando e balançando, alimentando e limpando, adaptamos nosso ritmo de vida para que pudéssemos acomodá-lo nele da maneira mais adequada. Mudamos as agendas, reposicionamos a mobília. Não conseguimos resistir ao charme de seus barulhinhos, choros e risos. Estamos diligentemente em alerta aos menores sinais que ele dá. E acho que ele sabe disso. Pelo menos, esperamos que saiba. Subtítulo: 2 caminhos que levam ao excesso de controle. Como psicólogo, sei muito bem que, se o cuidado e a atenção que dispensarmos ao bebê John estiverem em suficiente sincronia com suas necessidades, ele terá uma chance razoável de desenvolver um senso de afetividade pessoal, um sentimento a partir do qual ele pode fazer as coisas acontecerem. Um sentimento saudável de controle. Os bebês humanos, escreveu o psicólogo Martin Seligman, começam a vida mais indefesos do que os bebês de qualquer outra espécie. Ao longo da primeira ou da segunda década, alguns adquirem um sentimento de domínio sobre os que os cercam, e outros obtêm um profundo sentimento de impotência. A categoria da qual passaremos a fazer parte, argumenta ele, depende da frequência e da intensidade com que experimentamos ora a impotência, ora o controle. O Dr. Seligman também argumenta que a ausência constante dos pais em nossa vida é uma fonte poderosa de sentimentos precoces, profundos e repetidamente confirmados de impotência relevante. Sem a presença deles, não há ninguém para reagir confiavelmente aos nossos gritos e risos. Não há ninguém para nos causar o sentimento de que aquilo que fazemos importa ou faz diferença nas coisas que acontecem. Um bebê com pais ausentes ou negligentes sofre não apenas com a falta de amor, mas também com aquilo que Seligman chama de uma falta particularmente crucial de controle. Sem uma figura paterna ou materna responsiva,
podemos passar a acreditar que tomar uma atitude é algo insignificante, que não podemos afetar os acontecimentos, que somos impotentes. E, com essa base frágil para a vida adulta, geralmente caímos em duas tentações: desistimos e cedemos a uma vida de passividade, ou compensamos aquela carência transformando-nos em completos controladores. Mas eis a dificuldade. Mesmo tendo os pais que mais dão estímulo e apoio no mundo, isso não impede que essas mesmas tendências excessivamente controladoras surjam. Não há garantias em relação ao comportamento dos pais, e esse fato em si, aliás, gera um comportamento ainda mais excessivamente controlador em alguns deles. O caso é que quase todos estão de igual modo suscetíveis a nutrir tendências controladoras. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós é atingido na cabeça por uma ilusão construída por nós mesmos. Trata-se da ilusão do controle, a qual se rompe em 1 milhão de pedaços conforme envelhecemos. Mesmo se tivermos sido sortudos o suficiente porque tivemos pais presentes e protetores, a ilusão existe. Desenvolvemos a crença de que somos todo-poderosos e o fazemos sem sequer saber disso. Crescemos com a ilusão de que os poderes de nossos pais são nossos também e que estes nos dão um total controle sobre nós mesmos e o mundo. A realidade, entretanto, confronta-nos com o fim dessa ilusão. Ao amadurecermos, percebemos que somos bem menos poderosos e bem mais vulneráveis do que imaginávamos. Então, às vezes, agarramo-nos a essa ilusão, tentando com desespero unir as peças ao cultivar, mais uma vez, tais tendências excessivamente controladoras. Essa é uma tendência que não faz tanta diferença em bebês. No entanto, não fica bem em um adulto. Subtítulo: A alma de todo controlador é cheia de ansiedade. Lilian está saindo dos 30 anos e gosta de ficar no controle. Quando sai com os amigos, ela escolhe o dia, a hora e o restaurante. Como se não bastasse, quando a recepcionista do restaurante escolhe uma mesa, Lilian quase sempre pede uma diferente. Seus amigos passaram a chamar isso de chibata da Lilian. Ela até mesmo diz aos seus colegas o que comer e domina o fluxo da conversa. Se não consegue as coisas do seu jeito, faz duras críticas ao local que seus amigos escolheram ou passa a noite emburrada. Alguns de seus amigos aguentam seu jeito controlador, mas muitas pessoas vão embora tão rápido quanto chegaram. Ela certamente sabe o que seu comportamento despótico causa. Então, por que faz isso? A resposta se encontra, como na maioria dos controladores, em um nível mais inconsciente do que consciente. Lá no fundo, Lilian tem medo de ser vulnerável. Ela é ansiosa e tem medo de perder completamente o controle. No fundo da alma de todo controlador encontra-se um amplo estoque de ansiedade, uma corrente aparentemente infinita que alimenta, de modo contínuo, o medo de perder o controle. Assim, eles não conseguem relaxar, porque sentem estar em perigo de ser criticados ou humilhados por cometer um erro. A fim de sentirem-se seguros, acham que têm de ser super-humanos durante as 24 horas do dia. Eles têm de dominar todas as situações, desde o quarto até a sala de reuniões. O esforço de tentar constantemente evitar falhas os impulsiona cada vez mais a buscar controlar tudo e todos. Se você é um controlador confesso, sabe exatamente o que quero dizer. Embora poucas pessoas ao seu redor suspeitem disso, você está bem consciente da preocupação e da angústia que atormentam seus dias com muita frequência. Por um lado, você precisa viver de acordo com a autoimagem impossível que criou para si mesmo, forte, competente, entre outras características. Mas, por outro lado, duvida profundamente da sua capacidade de ser assim. A ansiedade é a consequência.
E você sabe como ela alimenta seu desejo de criar um mundo que flui exatamente da maneira como você quer. E como isso faz com que você controle com compulsividade não apenas seu ambiente, mas também as pessoas que estão nele. Você conta com a submissão delas. Entretanto, você fica frustrado quando as necessidades e os sentimentos delas interferem nos seus. O resultado disso é mais ansiedade ainda, o que alimenta outras tentativas prejudiciais de controle. Você deseja relaxar, baixar a guarda, ser quem você realmente é, sem medo de fracasso ou rejeição. E, caso esteja lendo este livro principalmente por estar tentando lidar com um controlador em sua vida, é possível que você não tenha ideia de quão poderosa pode ser a ansiedade. Talvez você não esteja ciente de que, quando as pessoas se sentem vulneráveis e inseguras, elas apelam para medidas drásticas a fim de aliviar essa ansiedade. Controlam qualquer coisa e qualquer um que puderem, na tentativa de subjugar suas preocupações e manter seus medos à distância. Imagine um homem apreensivo e agarrado com desespero a uma boia para não se afogar. A ansiedade que percorre seu corpo aumenta a força e a firmeza com que segura a boia. Da mesma maneira, os controladores se agarram a qualquer coisa e a qualquer pessoa que os mantenha flutuando enquanto sua ansiedade pessoal aumenta. A ansiedade, claro, não é totalmente ruim. Sem ela, não haveria crescimento, progresso. Logo depois que nascemos, ela produz motivação para agirmos. E, com moderação, é totalmente benéfica, um dom de Deus para evitar que sejamos vegetais complacentes por completo. Porém, quando o nível de ansiedade é desproporcional à situação, as tendências controladoras surjam. E, quanto mais se prolongarem, mais provavelmente criarão um verdadeiro controlador. Devido à ansiedade, os controladores simplesmente não sabem quando nem onde parar. Encare isso da seguinte maneira: imagine como seria a vida se tudo o que quiséssemos e todos os objetivos nos quais tivéssemos esperança ficassem soltos ao acaso, aos ventos do destino ou aos caprichos de outras pessoas. Só a perspectiva dessa total impotência já é apavorante. Seja essa situação hipotética ou não, é assim que a vida é para um indivíduo excessivamente controlador. Os controladores situados na extremidade superior da escala do controle, conforme medido no capítulo 2, tentam controlar tudo com tanto esforço, até mesmo o clima, que perdem o controle de si mesmos inesperadamente. É a história do jogador de golfe controlador que fica furioso após dar a primeira tacada para muito longe da direção certa. Ele joga o seu driver no centro do campo, tira outro taco da bolsa e quebra-o em dois com o joelho. Algumas pessoas loucas por controle ficam literalmente fora de si. Subtítulo: Covarde de armadura. Cliff foi promovido para o primeiro nível de uma grande empresa de manufatura, trazendo consigo a reputação de o artista da reviravolta, por causa da cruel reestruturação e dos cortes que conduzira quando a empresa estava à beira da falência. Ele era tão confiante quanto lhe era possível ser. Sua presença, por si só, exigia respeito, e ele sabia disso. Sua raiva e impaciência, sempre a ponto de explodir, haviam se tornado sua marca registrada, se não suas ferramentas. Cliff sabia como ser dominador. E todos falavam sobre isso, pelas suas costas. Todavia, nem todos sabiam que, por baixo do comportamento grosseiro, intimidador e controlador dele, havia um espírito fraco e frágil. Cliff descobriu a verdade sozinho, pouco depois de uma explosão de raiva especialmente escandalosa e pública que teve com um dos melhores diretores da empresa. O problema não podia mais ser evitado. Pessoas boas estavam considerando entrar para empresas concorrentes só para se livrar de seu jeito controlador.
Foi então que uma consultora executiva foi chamada para se reunir com Cliff e discutir sobre a maneira como ele tratava os funcionários. Como parte de seu procedimento padrão, a consultora filmou Cliff em ação por 2 dias e exibiu o vídeo para ele em particular. A consultora destacou comportamentos específicos e sutis, tais como o efeito que sua expressão facial de proibição exercia nas pessoas. No entanto, ele não conseguia enxergar isso. O esforço competitivo que o levara ao topo se tornara tão habitual que ele não conseguia admitir sua própria fraqueza e vulnerabilidade. Cliff construíra uma fortaleza em torno de seus sentimentos frágeis. Ele tinha uma aparência rude, mas sua alma emotiva estava cheia de ansiedade e de medo do fracasso. Cliff é como muitos controladores. Eles não são nem de perto tão seguros quanto costumam parecer. Apavorados pela possibilidade de serem criticados, rejeitados ou expostos de alguma maneira, tentam proteger-se ficando no controle de todos os aspectos de sua vida e da vida dos outros. Deixe-me expressar isso de um jeito mais simples. A alma do controle é alimentada pela ansiedade e nutrida por sentimentos de vulnerabilidade extrema e autoconfiança frágil. Subtítulo: Mais um pensamento antes de prosseguirmos. Nesta primeira parte do livro, começamos com um teste para ajudá-lo a identificar quão controladoras são, de fato, as pessoas em sua vida, e depois exploramos as 10 principais características da maioria dos controladores. Também analisamos o lado positivo do controle saudável e, neste capítulo, vimos como a ansiedade alimenta o comportamento dos controladores. Desse modo, agora estamos prontos para arregaçar as mangas e entrar na parte que coloca esse entendimento preliminar em prática. Se você for como a maioria das pessoas que está querendo aperfeiçoar sua capacidade de lidar com controladores de modo mais eficaz, eu o incentivo a reler o índice e pular para o capítulo da parte 2, que se concentra no tipo de relacionamento que lhe causa a maior parte dos problemas. Por exemplo, se você é um pai ou uma mãe que vive com um adolescente teimoso, vá direto para o capítulo 11. Ou, se você é casado com um cônjuge supervisor, leia o capítulo 8 primeiro. Cada um dos capítulos na próxima seção do livro é destinado a ser lido independente do outro. Depois de ler o capítulo que for mais importante para você, eu o incentivo a ler os outros dessa mesma seção. Contudo, não sinta que há a necessidade de lê-los em ordem. A propósito, também encorajo você a ler a parte 3 do livro, mesmo que você não se sinta um controlador. Essa seção final pode dar-lhe maior percepção a respeito das pessoas com quem você lida, e isso pode abrir seus olhos para 1 ou 2 pontos cegos em que seja possível ter um sentimento mais saudável de equilíbrio em seus relacionamentos. Contudo, se você estiver lendo esse livro principalmente porque quer dominar o controlador que existe dentro de você, sugiro que vá direto para a parte 3 e comece pelo primeiro capítulo, sobre como diagnosticar seus sintomas controladores. Os capítulos nessa seção se complementam, então você deverá lê-los em ordem. Se o fizer, posso garantir-lhe que, em breve, estará domando suas tendências controladoras. Você começará a fazer escolhas saudáveis para reconstruir relacionamentos que precisam de atenção e aprenderá a assumir o controle sem ser um controlador. Uma vez que tenha terminado a parte 3, eu o incentivo a voltar para a parte 2 e selecionar alguns capítulos que podem ser especialmente pertinentes para a sua vida. A probabilidade é que você aprenda mais sobre si mesmo ao tornar-se mais consciente das tendências controladoras das outras pessoas também. Esteja você tentando dominar o controlador dentro de você ou lidar com os controladores ao seu redor, desejo-lhe todo o sucesso e oro para que Deus abençoe sua jornada. Citações durante o capítulo. Nada é mais terrível do que a ação sem discernimento. De Thomas Carlyle.
Não me toque, não me questione, não fale comigo, fique comigo. De Samuel Beckett. Em um mundo que consideramos horripilante, ratificamos aquilo que não nos ameaça. De David Mamet. Os homens têm medo de balançar o barco no qual esperam navegar seguramente pelas correntes da vida, sendo que, na verdade, ele está preso em um banco de areia. Seria melhor se balançassem o barco e tentassem desprendê-lo com sacudidas ou, melhor ainda, se pulassem na água e nadassem até a praia. De Thomas Szasz. A ansiedade não tira a aflição do amanhã, somente a energia do hoje. De Charles Haddon Spurgeon. Dificilmente existe alguém tão insignificante que não pareça impor-se a alguma pessoa em algum momento. De Charles Horton Cooley. A ansiedade é o elan vital que carregamos conosco e que fica estagnado se estivermos incertos quanto ao papel que temos de desempenhar. De Frederick S. Perls. Dignidade, o sentimento seguro de que ninguém, por enquanto, é suspeito. De H. L. Mencken. Para se estabelecer no mundo, o indivíduo faz tudo o que pode a fim de parecer já estar estabelecido. De François, Duque de Rochefoucauld. Abrir mão de nossas pretensões é um alívio tão afortunado quanto satisfazê-las. De William James. Fim do capítulo 5 e da parte 1.